É muito interessante vermos a história da construção e da questão do castelo, da igreja, de como foi construído, a história do rei. Acho interessante, eu já estudei História e Cultura das Artes e realmente relembrar alguma das coisas que o professor passava-nos, que era a questão toda daqui da construção e da história, é muito interessante. Seja bem-vindo! Acredita-se que essa seja a maior fortaleza construída em Portugal em todo o mundo. O também conhecido Castelo de São João Batista, em Angra do Heroísmo, é o assunto de hoje no Terceira Dimensão. Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo organizou uma visita guiada a um dos monumentos mais importantes e imponentes do país. E ele está situado na Ilha Terceira, a Fortaleza de São João Batista. Já tem uma história próxima dos 500 anos. O Castelo São João Batista é uma fortaleza do século XVII. Aliás, em boa verdade, foi construída ainda no início do século XVI, em pleno período da União Ibérica. E é um conjunto arquitetónico que se impõe naturalmente noutro conjunto arquitetónico mais vasto, que é a cidade de Angra, que por sua vez é património mundial da humanidade. Portanto, isto revela a importância desta fortaleza. Também referido como Castelo de São Filipe, assumiu várias funções, entre elas a proteção do porto de Angra e das frotas coloniais que nele se abrigavam na época, e principalmente contra os assaltos dos piratas. Dentro desses muros também já estiveram tropas espanholas. Desde o início da sua construção até ao dia de hoje, é uma infraestrutura, portanto, que tem sido utilizada permanentemente até para o fim para o qual foi concebida, para ser um quartel de soldados. Foi construída no período da União Ibérica, a sua construção é em 1592. Em 1597 já aquartelava soldados espanhóis no período da União Ibérica, e no pós-restauração passou a ser quartel de uma unidade portuguesa, portanto, quartel de soldados portugueses. Já chegou a abrigar 1.500 homens em uma só vez. Toda essa importância foi destacada na visita, que cativou várias pessoas. É uma forma de conhecermos um pouco mais da nossa cultura, da nossa história, então é sempre bom. Integrada num complexo defensivo iniciado durante a dinastia filipina, começa a ser construída em 1580. No seu interior foi erguida em 1645 a primeira igreja do país, após a restauração da independência portuguesa. Ainda por este castelo, viveu Dom Afonso VI durante o seu exílio. É muito interessante vermos a história da construção e da questão do castelo, da igreja, de como foi construído, a história do rei. Acho interessante, eu já estudei História e Cultura das Artes e realmente relembrar alguma das coisas que o professor passava-nos, que era a questão toda daqui da construção e da história, é muito interessante. Este lugar são as prisões
que foram escavadas aqui no tufo natural, na estrutura geológica, junto à entrada principal da fortaleza, o Corpo da Guarda, que era permanentemente guarnecido por ser a porta principal do castelo, por onde os soldados entravam e saíam do castelo, e por uma questão de conveniência, porque havia sempre alguém a tomar conta deste local, foram escavadas estas prisões, ou seja, sempre que havia necessidade de punir alguém com prisão, o prisioneiro vinha para aqui. São as prisões, como podem ver, são muito espartanas, são escavadas aqui nestas estruturas geológicas, é um compartimento, esta cela é um compartimento muito pequeno, e o prisioneiro estava aqui, e com certeza que seriam punições de pequena duração, porque um prisioneiro não aguenta aqui muito tempo. E isso aqui o que é? Isto aqui possivelmente seria a latrina, onde o prisioneiro fazia as suas necessidades fisiológicas, pronto, porque ele estava aqui durante algum tempo. Muito bem, e aqui também nós temos... Aqui isto sugere que seria um local, isto foi escavado, foi escavado na estrutura geológica, seria para colocar algum estrado para o prisioneiro poder ter algum conforto, se é que se pode chamar, se é que se pode falar em conforto numa situação destas. E ela era fechada, esta cela era fechada por uma porta, e era este o espaço onde o prisioneiro estava confinado. Em substituição às armas filipinas, foi colocado o escudo com as armas portuguesas e uma lápide evocativa à consagração de Portugal à Imaculada Conceição, confirmando assim a devoção à Virgem Maria pelos portugueses. O Terceira Dimensão termina assim. Continue com a nossa programação. Até a próxima.